Gostaria de agradecer o Conselho de Pastores, a Copelp. Isso aqui está acontecendo por apoio deles. Nós somos apenas um braço. Não sei se você já viu o tema de hoje. Tem como colocar ali, a foto ali, o tema de hoje? Sobre o que é o Consciência Jovem de hoje? Não é esse. É o outro. Não está definido. Antes de ele colocar ali, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Mas tipo, você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai olhar mesmo, sabe? Não é fazer assim, ó. Você vai olhar e fixar o olho. Entendeu? Faz isso. Fez? Agora, olhando para essa pessoa, você vai fazer assim, ó. Você está ligado? Você está ligado? E aí, responde para ela. Você está ligado? Nós viemos aqui para ligar. E o tema de hoje, não deu para colocar ali, alguém foi resolver. O tema de hoje é inerrância bíblica. Que nome difícil. Nossa, será que tem erros na Bíblia? E aí, hein? Tem várias perguntas. Antes da gente começar, eu gostaria de explicar como vai acontecer. Nós temos 2 convidados que eles sentarão nessa cadeira. Tá vendo essas canecas? Eles ganharam, tá vendo? Já sabem que é de vocês. Vai funcionar assim. Nós temos perguntas que nós fizemos aqui. Que bonitinho, né? Parece um programa mesmo, né? Olha que legal. Nós temos perguntas já prontas, que eu vou fazer para eles e vou fazer hora para um, hora para outro, assim, um de cada vez. Cada um vai ter a sua vez de responder. Provavelmente vai vir alguma dúvida na sua cabeça. Você provavelmente vai querer perguntar alguma coisa. Você pode perguntar. É só você levantar a sua mão no momento, que nós vamos falar assim, agora é pergunta da plateia. Aí você vai pensar, tá, agora é da plateia. Aí você faz assim, eu quero fazer uma pergunta. Aí você espera, aí uma pessoa vai pegar o microfone, vai levar até você, e você faz sua pergunta. Aí quando você for fazer sua pergunta, eu vou te pedir uma coisa. Que você direcione para alguém. Por exemplo, tem um convidado A, você vai perguntar para ele, ó, quero perguntar para o convidado A, tal. Deu para entender? Então vai funcionar desse jeito. Deu para colocar? Aí, agora sim, olha que bonito. Bíblia, invenção humana. Forte, um tema bem complicado. Muitas dúvidas se levantam. Por que esse tema? Nós sentamos e falamos assim, tem muita coisa a ser tratado. A gente pode falar de muita coisa. Só que todas essas coisas nós teremos que levar para a Bíblia. Não é? Então, qualquer tema nós precisamos levar para a Bíblia. Então nós precisamos mostrar que não há erros na Bíblia. Nós precisamos mostrar a veracidade da Bíblia. E eu acredito que em algum momento, talvez agora, talvez no seu passado, você já teve uma pergunta quanto à Bíblia. Um homem escreveu a Bíblia, será que ela realmente tem valor? Aí, uma pergunta que será respondida aqui. Eu gostaria de agradecer novamente o Conselho de Pastores e junto com esse agradecimento, eu gostaria de agradecer a igreja que cedeu o espaço, que eu não agradeci, e esse agradecimento é junto com o Conselho de Pastores. Agora, eu vou convidar 2 pessoas muito lindas para vir aqui na frente. E aí vai ser o seguinte, eu vou falar sobre essa pessoa, vou dizer o nome. Quando essa pessoa se levantar e se encaminhar até aqui, você está incumbido em bater palmas, ok? Eu vou repetir. Quando eu convidar a pessoa para vir aqui, você bate palma, ok? Combinado? Então vamos lá. O primeiro convidado, ele é casado com a Miriam Martins, tem 2 filhos e 2 netas, pastor há 15 anos, graduado em teologia na Faculdade Teológica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Será que ele está ligado? Vamos ver se ele está ligado. Vem para cá, João Marcos. Nosso segundo convidado,
Ele cursa bacharelado em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, tem 2 livros publicados e 1 CD gravado. Idealizador do projeto virtual Teologia para Todos, secretário da Educação na IPB de Lençóis Paulista e dá aulas e palestras especialmente na área de apologética. Opa! O nosso convidado, será que ele está ligado? Vamos ver se ele está ligado. O nosso convidado é o Lucas Roberto. Vem para cá e você bate palma. Uou! Gostaria que vocês falassem da expectativa de vocês para essa reunião, para esse primeiro Consciência Jovem, o que vocês esperam das perguntas e as dificuldades que vocês acham que vão vir. Pastor João Marcos, você pode começar falando? Primeiro, boa noite, meninas. Vamos organizar melhor isso aí. Boa noite, meninas. Muito bem. Boa noite, meninos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Amém? Então, é muito legal estar aqui no meio de gente jovem, para a gente falar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Minha expectativa é a gente trocar experiência, aprender e, se Deus permitir, ser uma fonte de inspiração também para as pessoas. Espero que a gente caminhe bastante, que seja uma noite agradável e que a gente possa ter uma experiência com Deus nessa noite, né? Uma experiência real, verdadeira, porque a gente vai falar da palavra dele, da graça dele, do amor dele e da nossa experiência pessoal com ele. Essa é a minha expectativa. Lucas? Bom, boa noite a todos também. Pastor aqui já faço dele as minhas palavras. Eu espero que essa noite seja uma noite bem produtiva a todos nós, que possamos tirar o máximo de dúvidas possíveis e ser um canal de bênção a vocês, fortalecer a igreja aqui de Lençóis Paulista, fortalecer a união da igreja de Lençóis Paulista, para que o reino cresça, que não seja placas, né, e nem ideologias, mas que o reino seja colocado em primeiro lugar e acima de todas as coisas, e que possamos estar fundamentados na palavra de Deus. Aí, agora sim, gente, ó. Agora foi certinho. Opa. Nós faremos assim. Nós dividiremos em 4 blocos. E o nosso primeiro bloco, ele tem como foco a Bíblia e a ciência. Será que as duas caminham juntos? Nós vamos entender isso um pouquinho agora. Quem nunca ouviu falar que a Bíblia é um mito e a ciência pode provar isso? Eu vou falar que você nunca chegou em alguém e falou da Bíblia e essa pessoa falou: isso daí é uma invenção, já é um mito. A ciência prova isso. Será que prova mesmo? Eu quero ler a primeira pergunta e essa vai para o pastor João Marcos. A ciência tem refutado a Bíblia? A partir do século XIX, a ciência se preocupou muito em desmentir a Bíblia. E, na verdade, partiu mais da ciência essa questão de querer fazer da Bíblia um livro de conto de fadas ou um livro sem importância, assim, uma metáfora. E ela tentou de todas as formas. Mas assim, quando você olha e lê a Bíblia, e você vai ver que nós chegamos antes, né? A teologia, a filosofia chegou antes dessa ciência empírica que a gente conhece, essa coisa de lógica. Só para ilustrar, eu gosto de me lembrar dos primeiros versos da Bíblia, não é? Apesar da Bíblia não ter nenhuma pretensão de ser um livro científico, não tem, viu, gente? A Bíblia não é um livro científico, é a palavra de Deus, amém?
Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então não tem pretensão de provar nada para ninguém. Vocês, quando vocês ficam bravos ou conseguem alguma coisa, vocês falam assim: eu não preciso provar nada para ninguém. Fala ou não fala? Sim ou não? Consegue uma vitória, não preciso mais provar nada para ninguém. Você acha que Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Não. Então, mas eu gosto de me lembrar dos primeiros versos da Bíblia, que dizem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. É interessante perceber que uns pastores há mais de 3.000 anos atrás escreveram que a matéria-prima do universo é luz, não é? E a ciência vai descobrir isso no século XIX, quando descobre o átomo, que nada mais é do que uma partícula de... Então, há 3.600, uns pastores hebreus no deserto disseram que a matéria-prima de todo o universo é luz. Eu e você, essas paredes, essa madeira, as árvores, o universo, tudo é feito de átomos, que contém prótons, nêutrons e elétrons, que estão cheios de luz, que é como Deus fez. A ciência chegou atrasada, 3.000 anos da gente, porque a gente crê nisso. Outra coisa que eu penso também, que a ciência chegou atrasada, e por isso a ciência pode tentar refutar a Bíblia, mas ela está sempre atrasada. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança do pó da terra, e muita gente já riu de mim: do pó da terra, pastor, acha que Deus fez um boneco? Mas quando você faz uma análise de terra, química, quem estuda química aqui? Ninguém, gente. Ainda bem, porque é ruim pra caramba. Isso aí nunca tirei nota boa. Quando você faz uma análise de terra, né, pastor Berita? Ele que devia estar aqui. A terra tem ferro? A terra tem ferro? Na terra tem ferro? Tem? Tem cálcio na terra? Tem? Tem cálcio na terra, sim ou não? Tem. Tem. O que mais? Potássio. Tem potássio na terra? Sim ou não? Pois é. No seu corpo também tem ferro, cálcio, potássio e outros elementos químicos, todos que se encontram no pó da terra. Então, a ciência tentar refutar a Bíblia, pode até tentar. E eu penso que nós, que cremos na Bíblia como palavra de Deus, a gente não devia se preocupar em querer polemizar com a ciência, porque, de verdade, com todo respeito à ciência, não é? Eles estão sempre atrasados da gente. O que a Bíblia já diz há milhares de anos, nós já sabemos, né? Antes que eles soubessem. É isso. Alguma coisa, Lucas, para você falar? Bom, só complementando o que você disse, é bem isso mesmo. A Bíblia ela não é um livro científico. A gente não pode fazer ciência, mas ela não deixa de fazer alegações científicas. Que a ciência, ao querer comprovar, refutar ela, acabam atestando. Então, por exemplo, que nem o primeiro verso que o pastor citou, no princípio criou Deus. Então, na primeira frase já fala a respeito científico, que houve um princípio. A matéria não é eterna. E durante o século XIX, eles tinham essa visão. Não, a matéria é eterna, o universo é eterno, estático. E Einstein começou a fazer a continha dele lá da relatividade, e ele viu que começou a dar algo errado. Ele até tentou adulterar, e ele falou que foi o pior erro da vida dele. E através dos cálculos matemáticos dele, ele comprovou que houve um princípio, que o universo se expande, que não é estático e eterno. Além de em Jó a gente vê outras alegações a respeito, por exemplo, que a terra é revolvida por fogo, embaixo da terra tem fogo, que hoje nós sabemos que há o magma da terra. Isaías fala sobre que Deus se assenta sobre
redondeza ou a esfericidade da Terra, e foi descoberto que a Terra é redonda. Então, sempre o que a ciência tem descoberto, muitas das coisas a Bíblia já vem falando. E através até inspirados pela Bíblia, cientistas buscam a respeito disso. Então é muito interessante isso. Esse é um dos pontos chaves que nós temos para mostrar que houve um poder sobrenatural por trás da composição dela, porque pastores do deserto, né, nômades, não teriam o conhecimento científico que se chegou a um século atrás. Mas isso apenas vai atestando a historicidade e a inspiração da Bíblia. Viu, Lucas? Também acho que matematicamente você pode saber que é impossível existir alguma coisa se ela não for criada do nada. Sabia que matematicamente dá para provar? Você sabia? Quanto é 0 vezes 1? E 0 vezes 2? E 0 vezes 1 trilhão 452 milhões, bilhões 453 milhões 744 mil 392, quanto que é? E 0 vezes energia vezes velocidade da luz ao quadrado, quanto que é? Quando Deus criou o mundo, Ele começou, né? E nada pode começar do zero. Aliás, se você for estudar matemática, nem existe o zero absoluto. O zero absoluto é uma coisa que os matemáticos ainda estão procurando. Viu? Então, ciência, com todo respeito aos cientistas, está pelo menos uns 3.500 anos chegando depois da gente. Só pontuando aqui que a ciência, ela serve para estudar as coisas físicas, né? E essa questão de refutar Deus, de refutar a Bíblia, é algo metafísico, acima. Então vai além do físico. Não tem como você pegar uma partícula de Deus e pôr no laboratório e fazer um método científico com ele. Então toda ciência, ela não é neutra. Nenhuma ciência é neutra. Sempre ela vai ter um pressuposto, que são cientistas que fazem. Então esse cientista vai tomar a priori, por base, que não existe nenhum sobrenatural, e ele já vai postular isso. Ou vai ser um cientista cristão que vai crer que toda essa complexidade que nós vemos aqui em nossa volta foi feito por um designer, né? Um desenhista a respeito disso. Então, cadê o... Aí, ei, não, né? Não, aí. Acontece. Então eu posso entender, não sei se você já prestou atenção nas suas aulas de filosofia, mas existiam os filósofos chamados pré-socráticos, e a filosofia é o que dá origem à ciência. Os pré-socráticos, eles tentavam encontrar a arqué, que é a origem do universo. Eles tentavam também entender e encontrar a physis do homem, a natureza do homem. Eles eram chamados de pré-socráticos e de filósofos da natureza. Muito louco. Se esses filósofos estivessem aqui, eles poderiam entender que não foi fogo, não foi número, não foi água, não foi ar, foi Deus. Deus criou tudo, e nós conseguimos entender isso, porque a ciência não consegue e nunca conseguirá refutar a Bíblia, porque ela sempre está atrasada. Vamos para a próxima pergunta? Essa vai para o Lucas, e essa é difícil. Essa pergunta é bem difícil. Presta atenção. A arqueologia comprovou que a Bíblia está cheia de mitos? Novamente, pelo contrário. O pastor ele falou a respeito do século XIX. Século XIX foi um século logo após o século das luzes, né, do iluminismo. Então esse movimento moderno, iluminista, ele quis, com todas as forças, refutar a Bíblia. Então, para eles, o que a arqueologia não descobrisse, então era mito, era invenção da Bíblia. Porém, a arqueologia, durante esse tempo que ela vem estudando até hoje, cada vez mais ela tem dado golpes nessas teorias. Por exemplo, há um tempo atrás, até 2006, 2005, muitos arqueólogos não aceitavam a historicidade do rei Davi. Eles falavam que o rei Davi era
uma figura mítica, né, para representar os tempos gloriosos de Israel. Só que em 2006 foi descoberta uma pedra chamada Pedra de Tel Dan, que está escrito, tem a inscrição escrita, Casa de Davi, e cita 2 reis, descendentes de Davi. Aí o que eles fizeram? Não, beleza, Davi existiu, só que agora ele não era tão assim rico. Então é algo das lacunas. Eles vão aos poucos, eles não dão o braço a torcer. Então se você responde uma coisa, eles levantam outra coisa, outra refutação, tentando refutar. Então você vê que eles não jogam honestamente com isso. Outra coisa, segunda-feira eu vi uma notícia que foi descoberto um selo, uma moeda, escrito o nome do profeta Isaías e embaixo uma palavra que provavelmente é profeta, que está faltando uma letra, se não me engano. Então, cada vez mais que a arqueologia vai ganhando informação, vai escavando os sítios arqueológicos bíblicos, vai sendo comprovado que a Bíblia retrata uma história que aconteceu, uma história que houve há milênios atrás, mas que existiu. Porém, esse pessoal ainda, esse povo que não gosta de dar o braço a torcer, ainda fica martelando nessas teorias desatualizadas, para surtir um efeito, uma noção de que eles estão na razão e de que a descrença deles é embasada. Só que não é. Eles não jogam limpo com isso. Pelo contrário, tem um livro que acho que o pastor Beretta conhece, que é do tempo dele. Não que ele seja tão assim, tão velho assim, mas eu acho que foi escrito nos anos 50, 60, e o título é E a Bíblia Tinha Razão. É um livro de arqueologia que mostra muitos achados da arqueologia que utilizaram-se de dados bíblicos para achar aqueles objetos, né? Lá, então, a Bíblia descreve um sítio arqueológico, os caras foram lá e acharam aquilo que a Bíblia dizia. Então, assim, eu não discuto com gente que, assim, não crê em Deus, em ateu. Eu sei que o Lucas ele gosta de apologia, dessas coisas de defesa. E eu sei que a gente tem que defender a fé que a gente tem. Mas a gente ficar debatendo com ateu é a mesma coisa assim, de um cara conversando sobre futebol e outro cara responde sobre física quântica. São assuntos que não... Porque o ateu ele parte do princípio que Deus não existe. E eu parto do princípio que Deus existe, criou todas as coisas, enviou seu Filho ao mundo, Ele viveu aqui entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo, está aqui nessa noite, amém? Uhul! Está mesmo, Ele está. Eu creio nisso. E as evidências bíblicas, assim, destroem a ciência. E eu não estou falando aqui porque eu sou pastor, nem nada. É porque uma pessoa honesta, qualquer pessoa honesta, minimamente, seja cristão ou não cristão, se lê a Bíblia, vai ter que dar a mão à palmatória, não é? Não tem como você refutar a Bíblia, o seu significado como palavra de Deus, como ação de Deus, a história do povo de Deus, a viver, a caminhar, enfim. Pelo contrário, a arqueologia que se serve da Bíblia. Mais uma vez, a ciência sempre está atrasada. Só que você falou dos pré-socráticos, né? O Aristóteles, ele inventa aquele negócio de causa e efeito, né? E até que ele vai retrocedendo, até que ele chega à conclusão que a própria filosofia, algo que ele chama de motor imóvel, deu partida e o universo surgiu, porque senão não tem como, né? Não tem como o universo ter surgido do nada. Quem faz? Tomás de Aquino também faz. Quem aqui já brincou de caça ao tesouro? Pode levantar a mão. Já? Já, né? Caça ao tesouro?
E imagina assim, são duas equipes, arqueólogos e cristãos. E quando você brinca de caça ao tesouro, você quer encontrar o quê? O tesouro. Para você encontrar o tesouro, você tem que encontrar as dicas que levam ao tesouro, não é? Os arqueólogos, eles têm encontrado tantas dicas. E aí, quando você... Cara, você está brincando de caça ao tesouro. Você encontrou uma dica que não é da sua equipe. O que você faz? Você dá um migué e esconde. E aí você fala, não achei não, é mentira. Não achei não. Só que os arqueólogos nunca param para pensar que nessa disputa de caça de tesouro, eles perdem porque eles encontram as dicas e jogam fora. Nós não estamos atrás da dica, porque nós já encontramos o tesouro. Agora, eu fiquei até vermelho, gente. Vai. Agora vai vir um negócio bem legal. Nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas antes de encerrar, você tem a chance de fazer sua pergunta sobre a Bíblia e a ciência. Quem aqui quer fazer alguma pergunta, levanta a mão, fica de pé, e aí o microfone chegará até você. Fique de pé. Vai, Fabinho, você vai entregar? Eu posso entregar? Minha pergunta é como a gente pode encaixar ou associar a questão da Pangeia e da Era do Gelo com a teoria criacionista. Para qual dos dois? O João ou o Lucas? Pode ser o João Marcos? Então, assim, a gente parte da fé, nossa experiência com Deus, não é? As evidências estão aí da Era do Gelo e de outros eventos que ocorreram na Terra. A questão é, aquilo que está escrito lá, Gênesis 1, é um dia de 24 horas? É um dia de 1 milhão de anos? Nós não sabemos. E isso não tem importância. Uma coisa que eu, pensando sobre hoje, Jesus disse assim, Mateus 11, 25, né? Essas coisas foram escritas para os pequeninos, para eles entenderem. Então a Bíblia, ela vai ter a intenção de fazer a gente crer. Ela não se preocupa com esse tipo de detalhe. Não importa. Assim, a realidade que nós conhecemos é aquilo que Deus revelou, e é claro, aquele filósofo Descartes, ele tinha razão, penso, logo existo, e aquilo que eu sei de mim e do que eu percebo da vida, da história. Então, nenhuma... Quem já assistiu aqui Homens de Preto? Todo mundo. Quem garante que a gente não está existindo numa cabeça de alfinete? Quem garante que esses 1000 anos não são um segundo? Porque em quantas vezes você pode dividir um segundo? Eu já fiz essa pergunta para o Lucas. Quantas vezes você pode dividir um segundo? Quantas vezes você pode dividir um segundo? Quantas vezes? Matemática. Quantas vezes? Infinito. Então, se você tem lá 0,00001 trilhão de zeros, um segundo é uma parte de um segundo, sim ou não? Então, agora, isso que deixa minha cabeça assim, doida. Como assim? E quando que passa para o segundo? Para o segundo? Quando? Se você divide infinitamente. Então, a Bíblia, ela não tem esse tipo de preocupação. Essas eras, elas estão aí, elas se apresentam, são provas científicas de que elas existem, mas elas não desmentem o relato bíblico.
Porque o relato bíblico foi feito para gente simples, para gente humilde, para que a gente entendesse. Lá em João 20, João escreve assim, e eu acho que serve para tudo, né? Serve para toda a escritura. João escreve, essas coisas foram escritas para que vocês creiam, não é? Então Deus revelou estas coisas aos pequeninos, mas escondeu dos sábios e entendidos. Porque a nossa fé não pode se basear nesse tipo de prova, porque ela não contesta, essas provas não contestam a criação, não contestam o que a palavra diz, não é? Então a minha explicação é essa, não é? Eu não sei como que Deus fez isso, nem sei se o universo tem 13 bilhões de anos ou 2 segundos. E a gente está nessa infinidade. O Nietzsche chama o eterno retorno, não é? Essa coisa, porque está parado, a gente está parado, não está? Você está parado no tempo, sabia? Sabia ou não? Porque o que vai ser, já é. O que vai ser, já é. Mas já passou. Porque vai ser, mas já é, mas já passou. Ficou doido eu também, gente. Não é? Daqui 2 segundos, quando chegar, já não é mais 2 segundos, porque já é passado. E também não é presente. Você já viu um jogo de futebol? Já? Quem já viu? Todo mundo já viu, né? Aí o narrador fala assim, 43 minutos e 51, 52, 53, 54, por quê? Porque quando ele fala 51, já é 52. Deu para... Depois dessa aula de filosofia, o pastor ferrou a nossa cabeça pensando sobre o tempo. Bom, hoje nós temos tanto cientistas criacionistas quanto cientistas evolucionistas. Ao contrário do que se diz, a evolução ela é uma teoria, ela não é uma coisa atestada. Então, hoje nós temos modelos criacionistas que eles encaixam, sim, a questão da Pangeia e a questão das eras glaciais. Exatamente na parte do dilúvio, Gênesis 7 até o Gênesis 11. Quando a gente tem uma ideia muito de desenho, né, de quando a gente aprende do dilúvio. Mas o dilúvio não foi apenas uma chuvinha que caiu 40 dias, e Noé com a girafinha, com a cabecinha para fora do barquinho, que parece uma canoinha de índio. Não. A arca era enorme, era tipo um Titanic de grande. 300 metros de comprimento. Sim, é enorme. Então, o dilúvio ele foi uma catástrofe que mudou toda a face do planeta. O dilúvio, para você ter ideia, não foi chuva que trouxe toda a água, apenas. Foram, se você ler certo lá no relato, abismos, a água do abismo saiu. Que água do abismo? Hoje se cavaram 7 quilômetros abaixo, muito além do lençol freático, e se achou água. Se achou bolsões d'água. Então, essa água veio... E naquela época nós temos esse modelo que havia a Pangeia mesmo, que é um continente único, tanto que a Bíblia fala que Deus, na hora que ele vai separar o mar da terra, ele fala mares em plural e a porção seca no singular. Então podemos subentender disso que é uma Pangeia, é um continente só. Né? E através desse dilúvio, não sei, um meteoro que veio e quebrou, que começou a rachar essa superfície, né, da terra, começou a criar esses continentes, e houve uma violência total. Nisso, vulcões entraram em erupção, foi uma catástrofe, a maior catástrofe. Se nós temos hoje os Andes, o Everest, não existia isso antes. Foi por causa do dilúvio, certo? Então, com o dilúvio, aí através desses vulcões,
As cinzas lançadas na atmosfera bloquearam muito dos raios solares. E isso abaixou a temperatura da Terra. A diferença é que os cientistas evolucionistas, eles contam cada derretimento e congelamento do gelo como uma era de não sei quantos milhões de anos, ou centenas de anos. Nós contamos como um período curto, que foi derretendo e congelando rapidamente. Assim como, por exemplo, se fossiliza. Hoje foi descoberto que o fóssil que a gente aprendeu na escola, que demora milhões e milhões de anos, em 1 ano se fossiliza. Carvão mineral em 1 ano se faz. Tá? Então, esse período das geleiras, digamos assim, ainda estamos vivendo o degelamento dessa era do gelo. Então, nós temos esses fatos como comprovados, nós apenas atribuímos um tempo diferente, baseados em outros fatores, porque muitas vezes eles atribuem um tempo tão São grande. outras evidências também. Sim, outras Não é evidências. A chute gente vê também. como um todo, não como apenas um particular para se encaixar na teoria. Porque a teoria ela tem que dar significado às evidências, e não as evidências dar significado à teoria. Não. Então, o que eles fazem, os evolucionistas, eles pegam as evidências e distorcem para embasar a teoria deles. E nós procuramos ser o mais neutros possível. Lógico que não tem como você ser totalmente neutro, mas nós seguimos as evidências, certo? Eu digo nós, eu nem sou cientista, mas tá bom. Os criacionistas seguem. E só fazendo um adendo, a ciência, os primeiros cientistas foram cristãos. A ciência ela só pode existir baseado numa cosmovisão cristã, de que Deus criou todas as coisas e que é inteligível, que eu posso chegar e medir e achar uma resposta para isso. Porque se fosse o acaso, eu não teria possibilidade de achar resposta. Eu não teria possibilidade de achar cálculos para descrever, por exemplo, o movimento dos astros e todas as leis que nós temos físicas. Tá? Eu prestei atenção em 2 coisas que vocês falaram e me chamou muita atenção. Vocês repararam que ele falou de catástrofe? Velho, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso acontece comigo direto. Às vezes tem alguns problemas na minha vida, tipo catástrofe mesmo. E aí abre uns abismos gigantescos. E aí eu fico mal preocupado, nossa, eu estou sozinho, né? Quem sou eu? E começo a chorar. Vocês prestaram atenção que o pastor falou do infinito? Ele também falou um pouquinho antes do 0 vezes 1, 0 vezes um monte de coisa. 0 vezes 1, qualquer coisa é 0. Mas infinito vezes 1? É infinito. Então você olha para a sua vida, olha para catástrofes e esquece de olhar para Deus, que é um Deus infinito. Que vezes você é o infinito. Entendeu? Ó, fica com essa ideia.